Vem cá você comigo agora. A gente falou ainda há pouco da história dessa família, uma família muito linda, uma família que saiu do seu país para salvar o seu filho, né? Porque ele precisava de medicamentos para os distúrbios que ele tem, para o espectro autista, e não tinha lá naquele país. Agora, hoje a gente vai falar sobre a saúde dos filhos e, na verdade, sobre o que é que a gente pode fazer até mesmo antes do bebê nascer. A gente sabe que quando o bebê nasce, a gente tem o teste do pezinho, né? Só que existem outros testes fundamentais para a gente saber como é que está a saúde do recém-nascido. E para a gente conhecer agora e conversar sobre essas possibilidades, sobre a importância da detecção precoce para garantir um desenvolvimento saudável, recebo agora a pediatra Jaqueline Santin. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou te convidar para sentar. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Prazer imenso estar aqui no programa com você. Uma boa tarde para todos os Boa tarde. Doutora, ai que delícia poder olhar esses bebezinhos. Esse seu trabalho deve ser uma delícia, né, de cuidar desses pequenos. Agora, antes de entrar, inclusive, eu recebi uma fotinho de uma bebê que eu vou atender hoje, mais tarde. Então, que especialidade tem isso? Eu imagino. E eu fico pensando que, como médica, também você deva ficar aflita para poder propagar essas notícias de exames precoces, para que os bebês sejam saudáveis e tenham um desenvolvimento saudável, né? Com certeza. Que exames são esses, além do teste do pezinho? Certo. Então, a gente estava conversando que na maternidade são feitos diversos exames de praxe, que são direito de todos os bebês. São feitos, inclusive, no SUS, né? Então, além do teste do pezinho, a gente tem o teste da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e da linguinha. E o que faz esses testes? Consegue detectar o quê? Certo. Vamos falar primeiro do teste do pezinho? Vamos. Então tá. O teste do pezinho, ele detecta diversas doenças, de 6 a 50 doenças, dependendo do tipo de teste que a gente escolhe fazer. O universal aqui no Brasil seriam 6 doenças e o mais completo, que até o momento a gente teria que pagar para fazer, seria o de até 50 doenças. São doenças muito graves, potencialmente graves, que a gente consegue detectar antes de aparecerem sintomas. Então, a gente coleta o teste do pezinho com uma gotinha de sangue tirada do calcanhar, mas que poderia ser tirada de qualquer outro lugar do corpo, entre o 3º e o 5º dia de vida, ainda na maternidade. E se vem positivo, lembrando, ele é um teste de triagem, ele não faz diagnóstico. Se ele vem positivo, o paciente é convidado a recoletar o teste. E se temos 2 testes alterados, então ele é encaminhado para o pediatra, para o especialista, para realmente fazer diagnóstico. E esse diagnóstico, por exemplo, se a gente detecta algumas doenças, ele vai ajudar no desenvolvimento da criança? Com certeza. Tem algumas doenças que, se a gente detecta antes de surgirem sintomas, a gente evita até mesmo o retardo mental. Né? Tem outras doenças que não... Por exemplo, que doença seria essa que, se a gente não faz o diagnóstico, pode dar um retardo mental lá na frente? Fenilcetonúria, por exemplo, é uma doença que se a criança ingere fenilalanina no leite materno ou numa fórmula infantil e não tem esse diagnóstico, toma o leite materno normalmente, ela pode acabar realmente desenvolvendo problemas mentais ao longo do tempo. Quando a gente descobre antes, a gente consegue orientar a dieta dessa criança com fenilcetonúria para que não haja essa repercussão. Existem doenças sem cura, por exemplo, fibrose cística, uma doença genética sem cura que é detectada no teste do pezinho, mas que, quando o diagnóstico é dado precocemente, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da criança, deixá-la com melhora da capacidade pulmonar, da função intestinal dela por muito mais tempo do que se a gente descobrir tardiamente através dos sintomas. Perfeito. Todos os bebês que nascem num hospital, eles obrigatoriamente passam pelo teste do pezinho? Sim, obrigatoriamente passam. Agora, como é que vocês, médicos, veem essa questão dos bebês que nascem em casa? E hoje em dia tem uma campanha tão grande, né? Essa coisa de ter o parto em casa, o parto natural. Aí me preocupa, porque essa criança, ela não faz ali na hora o teste do pezinho, né? Certo, ela não vai fazer naquele momento, porque não está na maternidade, mas a doula, o médico que acompanha essa família que optou por um parto domiciliar, deve orientar a coleta do teste do pezinho
Entre o 3º e o 5º dia dos sintomas também. Então dá para você entrar em contato com a ONG, né, que processa o teste do pezinho, para que seja feito o teste do pezinho no bebê que nasceu em domicílio. Existem ONGs que fazem esse trabalho? Isso. Tem várias ONGs, mas tem uma que processa a maioria dos exames aqui do estado de São Paulo, que é o Instituto Jô Clemente, se eu não me engano, IJC. Foi inclusive a que fez o teste do meu bebê. E aí, entrando no site deles, você tem várias informações sobre o teste do pezinho, o resultado do teste e tudo mais. Tá, perfeito. Mas isso também deve acontecer no Brasil todo? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que esse é um direito da criança. Fazer o teste do pezinho é um direito. E o Senado, agora em abril de 2021, aprovou que o teste do pezinho do SUS seja ampliado. Ai, que bom. Isso vai ser feito em algumas etapas, né, em nível nacional, mas isso é uma ótima notícia, porque mais doenças poderão ser detectadas precocemente para melhorar a qualidade de vida dos bebês. Perfeito. Me dá 2 minutinhos e eu volto aqui para a gente continuar. Gente, assunto super importante. Na verdade, é um alerta, sabe? A gente tem que prestar atenção em tudo isso para evitar problemas lá na frente, né? Para que todos eles possam ter bastante qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, você sabe que, olha, pensando agora em nós, adultos, mulheres e homens, qualidade de vida passa por um todo, né? Da gente ter saúde física, mas a gente também se olhar no espelho e se gostar. Vem cá que a doutora Jaqueline continua aqui com a gente. Falamos do teste do pezinho, mas você disse que tem o teste do olhinho, da orelhinha. Exato. Vamos falar de um outro teste? Vamos falar do teste do olhinho, então. O teste do olhinho é feito na maternidade ou na primeira consulta do bebê que nasce em casa, por exemplo, com um simples oftalmoscópio, que é um aparelho que o médico pediatra tem, e ele apaga a luz do quarto e olha com esse aparelho para o olho do bebê, que deve aparecer alaranjado ou avermelhado, os dois, de forma simétrica. Se acontece algo alterado, um pouco mais opaco, um pouco mais esbranquiçado, lembra quando a gente tirava foto com flash, que o olho fica vermelho? É bem parecido vermelho, tá? O olho fica bem parecido com isso. E se tem alguma assimetria, algum olho mais branco, isso acende, né, o sinal vermelho para alguma alteração. Ele também é um teste de triagem, ele não faz diagnóstico, mas ele acende a luz para algum problema de saúde, então a gente encaminha o oftalmopediatra para fazer diagnósticos, por exemplo, catarata, glaucoma congênito, até mesmo câncer ocular. Perfeito. E a orelhinha, o que detecta esse teste? Esse teste também é feito na maternidade, geralmente pela equipe de fono. Eles colocam fonezinhos no bebê que a gente consegue avaliar se ele está ouvindo adequadamente. E aí, se ele passa no teste, ótimo. Se ele não passar no teste, deve ser repetido dentro de 30 dias para saber se esse bebê não estava ouvindo direito por conta de uma certa rolha de vernix, que é aquela camada branquinha que cobre o bebê quando ele nasce. Doutora, como pediatra, qual é o seu sonho para esses bebês? Qual é o recado que você daria agora para as mamães e para as avós? Porque tem muita avó assistindo o programa e que vai chamar a nora, a filha, para ter uma conversa séria sobre tudo isso. Certo. Então, valorizem os testes feitos na maternidade, tentem se inteirar, porque, infelizmente, muitos médicos ainda não comunicam os resultados. Escreve lá automaticamente, mas não comunica a família. Então, você nem sabe o que foi feito, a importância do que foi feito, né? Para que servem esses testes. Então, se ainda na gestação você puder procurar informações sobre os testes feitos na maternidade, e tem muita informação boa na internet sobre isso, você consegue se apropriar desse conhecimento e ficar mais tranquila quanto à saúde do seu bebê. Eu gostei do que a doutora Jaqueline falou. Você prestou atenção? E porque a gente faz, de fato, o teste quando está na maternidade, mas muitas vezes a gente nem sabe do resultado. Tem muita gente que fala pra mim, tá aqui o teste do pezinho, e mostra aquele carimbinho do pé do bebê feito na maternidade. Aquilo não é o teste do pezinho. O teste do pezinho é coletado com uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê. E geralmente os pais não estão presentes nesse momento, porque é feito lá no berçário, em algumas maternidades. Mas é muito importante saber se foi coletado e cobrar do pediatra para checar esse teste, porque imagina coletar, ter alguma alteração e ninguém checar. Né? Claro que existe uma equipe toda por trás dessas ONGs que faz a reconvocação dos bebês, mas é muito importante que a família também esteja ciente da importância do exame, querendo que o pediatra veja esse exame. Então, o teste do pezinho não é aquele carimbinho? Não é aquele carimbinho? Aquele carimbinho
Algo bonito. Seria Olha. como se fosse uma impressão digital. É a impressão pra digital. identificar. Não é o teste do pezinho. Bom saber disso, hein, gente? Cobre o teste do pezinho e cobre o resultado diagnóstico dele. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Amei te receber. prazer. Volte outras vezes pra gente falar um pouco mais dessa fase aí inicial, da amamentação e outras coisinhas mais. Será Tá bom? um prazer, Cláudia. Tô te esperando. Doutora Jaqueline, ela tá no Instagram como DRA Jaque Santin. E o telefone é o 11 98136 8143. 11 98136 8143. Ela tá aqui em São Paulo. Eu não sei se pediatra faz telemedicina. Faz sim. Faz também, né? Então você pode até se consultar aí de qualquer lugar do país. Obrigada. Foi uma a alegria te você. receber e até a próxima. Até. Vamos continuar aqui, ó, porque a gente não para de aprender. A gente só para de aprender quando para de viver.